Se eu pudesse dizer a você uma referência de homem, eu falo Flávio, porque ele cumpre muito bem assim, o papel dele, não só de Flávio Bezerra Barbeiro, mas falando de família, né? Eu posso dizer que ele cuida muito bem de mim, ele me ensina muito, eu aprendo muito com ele. A gente brinca muito dizendo que ele é emoção e eu sou razão, mas Flávio ele me tornou uma pessoa mais humana. Meu nome é Flávio Bezerra, sou o fundador da barbearia Flávio Bezerra. Estou no mercado há 31 anos, né? Comecei muito novo, com 11 anos de idade e permaneço firme e forte até hoje no mercado. Sempre fui de uma família bem humilde, né? Morava no interior da Paraíba e com 11 anos de idade eu pegava frete na feira livre, né? Feira com carro de mão, para ajudar em casa, né? Meus pais sempre foram humildes e eu tinha essa atitude de ajudar. Aí meu pai fez um carro de mão, que ele era marceneiro, meu pai, e eu pegava a feira do pessoal na rua e fazia alguns favores para os vizinhos, comprar bujão, comprar pão, sempre ganhava uns trocados e ajudava em casa. E depois chegou um tio meu na cidade, colocou um salão de beleza e me chamou, aliás, uma barbearia, e me chamou para ajudar ele lá. Varrer chão, trocar dinheiro, fazer os favores, né? Que auxiliar ele lá na época. E foi gerando curiosidade de cortar cabelo. Aí pedi para ele me ensinar, ele disse que ensinava. Eu chamava alguns colegas lá da rua e cortava lá, tudo errado, cortava os dedos, cortava o pessoal. E meu pai sempre foi um incentivador comigo. Pedia para fazer a barba dele, cortava o rosto dele todinho, mas mesmo assim ele insistia, não, você vai aprender e tal. E fui aprendendo, né, com ele lá. Depois de um certo tempo, meu pai saiu do salão dele. Meu pai incentivou a cortar em casa, no terraço. E fez uma cadeira para mim, ele era marceneiro lá, como eu disse no início. Fez uma cadeira bem parecida com a cadeira de barbeiro. Sabe como meu pai fez a cadeira? Ele usou um disco de trator de cortar terra, aqueles discos de trator de cortar terra, para fazer a base da cadeira, o pé da cadeira, que é redondo. Um cano de ferro, fez uma cadeira igual uma cadeira de barbeiro, cobriu com aquele couro de sofá, de napa, né? E giratória, colocou um cano dentro do outro, um cano mais fino dentro do outro e ficou giratória. Pintou a base lá de preto, o covinho preto da cadeira com os braços, ficou bem idêntica a uma cadeira de barbeiro. Então assim, meu pai foi tudo na minha carreira, no início, né? E fez a bancada direitinho, que ele era marceneiro, ele tinha experiência com isso. Colocou o espelho lá e eu comecei a atender e graças a Deus deu tudo certo, né? Porque eu era muito novo, com 11, 12 anos, não tinha noção de nada, né, disso. E quando meu tio chamou para trabalhar no salão, ajudando a varrer o chão, trocar dinheiro, surgiu a ideia do próprio meu pai, né? Que hoje ele não é mais vivo, né? Mas ele quem me incentivou bastante para isso. Pedia para fazer a barba dele, cortar o cabelo dele, mesmo sem eu saber nada disso, ele ficava insistindo. E comecei a cortar os cabelos da vizinhança, né? O pessoal chamava para cortar nos sítios, o interior tem sítio aos redores, né, da cidade. E eu ia cortar a pé, levando carreira de vaca brava, essas coisas, entendeu? Pulando cerca para chegar no... O pessoal perguntava quanto era, eu não tinha preço, sabia preço. Não, não é nada não, tá? Só para aprender mesmo. O pessoal pagava, tinha o costume de pagar as coisas no interior lá, dava uma galinha, dava um feijão, um arroz, as coisas. Às vezes não conseguia nem trazer tanta coisa que eu ganhava, né, da turma lá, do pessoal. E depois de um certo tempo que eu já formei uma clientela maior na cidade, deu para ir trabalhando com material muito precário, tesoura de cortar pano, não era tesoura profissional, não tinha máquina, era tesoura e pente na época, não tinha secador, era muito, muito precário mesmo. E aos poucos foi aumentando a clientela. Um certo tempo meus pais tiveram que vir embora para João Pessoa. Isso foi em 94, do ano de 94. A gente veio embora para João Pessoa e 2, 3 meses a gente morando no bairro que a gente morava antes. A gente conseguiu alugar outra sala para botar uma barbearia, também bem simples, uma cadeira e um espelho só, não tinha recurso nenhum, com material já tinha comprado uma tesoura melhor já. Mas nesse bairro,
muita gente procurava para fazer corte feminino, muitas mulheres procuravam, eu não sabia fazer nada feminino. Aí um vizinho lá, um colega lá, me incentivou a ir fazer um curso no Senac. Disse que era bom o curso do Senac, era o melhor curso que tinha, eu ia aprender fácil e tal. Mas eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Aí qual foi a ideia? Conversando com meu pai e minha mãe. Venda seu material que você tem para pagar o curso. Então foi isso que foi feito. Vendi o material, as cadeiras de barbeiro lá, o que tinha lá, que ele tinha feito. Consegui vender e paguei o curso. Fui fazer o curso no Senac. Quando eu chego no Senac, só fiz um curso de 3 meses. Eu fiz um curso de 3 dias só. O instrutor do Senac, Mário, viu que eu cortava bem cabelo masculino, ficou louco lá quando viu. Rapaz, você corta muito bem e tal. Vamos trabalhar comigo no meu salão lá em Mangabeira? Aí eu disse, eu vou ver, eu vou conversar com meus pais e vou ver. No dia seguinte que eu vim fazer o curso, aceitei a proposta dele com a condição. Essa condição o quê? De aprender o que eu queria aprender no curso, aprender lá no salão dele. Aí ele aceitou. Para resumir, passei 9 anos nesse salão, aprendi muito, peguei conhecimento, né? 9 anos trabalhando com ele. Depois de 9 anos, eu coloquei o meu salão lá em Mangabeira. Né? Passei mais 10 anos com esse salão montado lá. Então era um salão bem bacana, bem organizado, tinha uma clientela muito boa. E de repente surgiu esse auge de barbearia muito em alta. E eu não tinha como montar uma barbearia nesse nível que eu estava vendo por aí, né? Muita gente montando barbearia com estrutura muito bonita. E eu nunca tinha feito o curso, não sabia como era que funcionava a barbearia. Então qual foi a ideia? De fechar o meu salão, não tinha condições, não tinha como montar uma barbearia. Fechar o meu salão e trabalhar em uma barbearia com o padrão desse estilo que estava tendo. E ter experiência de como trabalhar com a barbearia, como administrar, para futuramente colocar a minha, né? Depois de certo tempo. E foi isso que aconteceu. Eu pensei de passar mais tempo, passei 5 meses. E pensei que eu ia ter condições de montar uma barbearia com a estrutura, não tive. Voltou a mesma história do início, lá uma cadeira e um espelho no terraço de casa, aqui nos Bancários. Mas trabalhei 3, 4, 5 meses, já consegui reformar a barbearia. Reformei a casa que eu morava. Fiz uma sala maior com 4 cadeiras. Já fiz no estilo de barbearia, que está no auge, né? O estilo de barbearia moderna. Então consegui montar 4 cadeiras. Em 5, 6 meses novamente já consegui abrir outra unidade. E por aí não parou, né? Consegui fortalecer a minha marca, mudei a marca de Flávio Cabeleireiro, que era em Mangabeira, que era um salão de beleza. Porque na época a gente usava o salão de beleza para fortalecer mais, para ter mais clientes. Mas eu sempre me identifiquei com corte masculino, né? Mais barbearia, na verdade. Aprendi o feminino, mas nunca quis desenvolver muito. E consegui ter 2 unidades com o estilo de barbearia moderna. Eu contratei um profissional para mudar a marca da barbearia e o layout, né, da barbearia, para essa transição de marca ter uma área de barbearia, porque como era salão, né, a gente fez a transição para a barbearia, como só cortava masculino, e foi feito todo o trabalho que eu gostei e mantenho a marca até hoje. O meu maior desafio durante esses 30 anos de barbearia foi quando eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, e para me recuperar foi muito difícil, foram 2 meses de recuperação. E eu trabalhava só na barbearia, não tinha nenhum colaborador na época, trabalhava só. E ficou esses 2 meses fechado. Então, como era a despesa muito alta, não tinha outra fonte de renda. E pensei em desistir nesse momento, né? Porque quando você está cirurgiado, doente, você acaba pensando muita coisa que não dá para você continuar. Mesmo assim, ainda tentei outro tipo de comércio, uma sociedade com meu irmão, de imóveis projetados e tal. Mas não era o que eu entendia, não adiantava eu continuar. Não era o que eu sabia fazer, nem gostava de fazer. Eu gostava de fazer, era cortar cabelo, e é o que eu sei fazer até hoje, faço com amor, com coração, não é só pelo dinheiro, na verdade. A minha maior recompensa é saber que eu não vivo mais sem a barbearia. É tanto que às vezes eu viajo com minha família e 3, 4 dias fora viajando, eu sinto a necessidade de voltar para a barbearia, sinto falta de estar lá tendo contato com os clientes, com os amigos, os clientes antigos. Eu colocava uma almofada para cortar o cabelo. Hoje em dia eles estão bem, já na certa idade, traz seus filhos para cortar o cabelo comigo, ou seja, 2ª, 3ª geração.
Então isso é muito gratificante para mim, está no meu sangue, é minha essência. Hoje, com toda essa experiência de vida e profissional, eu consigo me reinventar. É tanto que teve uma dificuldade agora essa pandemia, eu consegui atender a domicílio e foi muito bom quanto na própria barbearia, né? Foi bem interessante a experiência, conheci novos clientes, tanto que a gente saía 8 horas da manhã, chegava 9 horas da noite. Eu, como dono da barbearia, não tinha vergonha nenhuma de ir na casa do cliente. O cliente se surpreendia com minha presença na casa dele, né? Acharia que eu, como Flávio Bezerra, o dono da barbearia, não ia na casa dele, mas eu ia com o maior prazer, porque eu comecei dessa forma, atendendo nas casas dos clientes, a domicílio, né? E ia e vou com o maior prazer. Toda hora que precisar, eu vou estar disposto para os meus clientes. Afinal de contas, nós da barbearia Flávio Bezerra estamos aqui para servir. Esse é o nosso maior propósito. O preconceito existiu sim. Alguns colegas lá na rua onde eu morava, por ele ter um pouco de condição, eu não tinha na época condições igual a eles, às vezes chamava para jogar bola, brincar lá com eles e tal, que era tudo novo, 11, 12 anos. Aí eu ia trabalhar, eu ia para a barbearia aprender e eles ficavam lá jogando e tal, eu precisava de dinheiro para manter, ajudar minha mãe e meu pai, né? A gente sempre foi humilde, mas graças a Deus eu tenho contato com eles até hoje e tal, viram que não era nada disso, esse preconceito eles entenderam hoje. Então um desses meus amigos que tinha preconceito comigo, ele depois de uns certos anos me pediu para dar um curso a ele e ensinar ele, e hoje ele é um dos melhores barbeiros na cidade lá que eu comecei. Quando eu conheci Flávio e ele compartilhou comigo o projeto, o propósito e a história dele, eu não pensei 2 vezes em entrar. Então, para mim é muito satisfatório estar ao lado dele, ver o crescimento dele. E acredito muito no potencial dele. Tanto que, assim, para a gente não é nenhum sacrifício viver barbearia, porque a gente toma café falando na barbearia, a gente almoça falando de barbearia, a gente vai, antes de dormir, a gente fala de barbearia e, assim, é o nosso, como a gente pode dizer que em comum a gente tem esse propósito, né, essa missão. Creio que a Alicia pode falar isso também, que no caso tem como referência, né, Flávio, e veio espontaneamente dela a questão de nos ajudar. Nunca foi forçado, é uma menina muito dedicada, gosta muito de estudar, mas ela viu a necessidade que a gente tinha de ter uma pessoa a mais e ela mesmo se dispôs a fazer isso. Então, as coisas entre a gente elas surgem muito naturalmente, nada é forçado. É tudo muito prazeroso. Um ajuda o outro, né? E a gente sempre compartilha as ideias, a gente conversa e quando só chega com um acordo quando todos concordam. Então, assim, a barbearia realmente vai muito além de um corte de cabelo, vai muito além de uma prestação de serviço. A barbearia ela está na nossa essência, né? Que a gente veio para esse mundo com um propósito, que é servir. E a barbearia ela se encaixou muito bem nesse propósito que a gente tem. E a gente pode fazer isso com muita excelência, com muito prazer, na verdade, porque não é nada que é obrigado. É uma coisa que vem realmente de dentro. E quando a gente pode fazer isso em família, se torna bem mais prazeroso. Acho que você confiar os seus negócios, as suas finanças, primeiramente a Deus, né? Mas você não tem, acho que, uma pessoa de maior confiança do que uma pessoa da sua família. Então, a gente, além de dividir essa responsabilidade, que é administrar, que é cuidar de pessoas, a gente divide também o nosso pessoal, porque a gente vive barbearia por inteiro, no caso, né? São mais de 22 anos de casado, são 22 anos de barbearia que eu tenho com o Flávio, somando com as experiências dele, aprendi muito. Então, assim, para mim hoje não é sacrifício nenhum, faço com muito prazer. Tenho muito orgulho do que ele foi, do que ele é e tenho muita certeza que ele ainda vai ser muito mais ainda, ele tem muito a crescer. Eu acredito muito no potencial dele. Ele, quando me apresentou a história de vida dele, ele, indiretamente, ele me ensinou. E eu vejo que essa caminhada do lado dele, hoje eu posso dizer que Flávio, eu tenho referência de Flávio como um pai excelente, como um profissional muito dedicado. Então, tudo que ele faz com muita excelência. Se eu não tivesse ele hoje, eu não seria completa. Ele é o que faltava para me completar, digamos assim, né? Eu tenho muito orgulho dele. Obrigado. Muito orgulho dele, apesar de às vezes ele dizer assim,
que eu não demonstro muito, mas isso é porque faz muito parte da minha personalidade, né? Assim, eu não sou muito de demonstrar, mas eu posso dizer a você que dentro de mim, na minha essência, hoje eu não seria a pessoa que eu sou, eu não teria me tornado nem a metade da pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse essa referência. Ele é a minha referência. Se eu tiver de fazer alguma coisa, a gente sempre compartilha, ele... Se é uma pessoa que eu posso confiar, que eu sei que se eu tiver de perguntar se for alguma coisa, tem que ser Flávio, porque ele é muito sincero comigo, ele é muito companheiro, e ele é muito humilde. Assim, acho que de todas as coisas que eu poderia falar, qual a palavra que você definiria Flávio hoje? Eu diria que ele é uma pessoa de uma humildade, muito grande, porque ele tem um coração muito bom. Tudo que ele sabe, ele está disposto a ensinar. Tanto que eu aprendi muito com ele, né? Ele ensina muito e às vezes até digo assim, eu não faria isso não, mas ele me surpreende, na verdade. Então, assim, a referência que eu tenho hoje de pessoa mesmo é ele. Hoje eu poderia dizer que se eu não tivesse conhecido o Flávio, talvez eu não fosse nem a metade da pessoa que eu sou. Não trazendo glórias para mim, não é isso. Mas eu acho que Deus escreve certo, sempre escreveu certo, né? Quando Ele nos uniu, Ele já sabia exatamente o que Ele tinha para a vida da gente. Então, Flávio veio com a vontade, veio me ensinar, veio colocar em prática aquela vontade que eu já tinha dentro de mim, que era servir. Só que eu não sabia como fazer. E ele realmente me ensinou que não é dando que se recebe, na verdade. Ele me ensinou a doar, sem esperar. E hoje eu posso dizer que ele realmente é minha referência. Bom, não é à toa que a barbearia é tão humana. Por quê? Porque estamos em família.